viu? Ser fruto desse ministério e poder hoje compartilhar essa preciosa palavra junto às irmãs. Glória a Deus por tudo, amém? Glória a Deus por cada uma de vocês que estão aqui, amém. Queridas, eu estava buscando ao Senhor sobre o que Ele tinha para as nossas vidas essa noite. Ontem nós tivemos um encontro de mulheres lá no prédio, né, Val? Glória a Deus pela vida da Val, Laís estão aqui. E foi tão gostoso, uma palavra de fé, de encorajamento. E aí de ímpeto eu pensei, bom, vamos dar continuidade a esse rio. Mas o Senhor falou, não. Eu tenho um vinho novo para esse lugar e eu desejo alinhar com o meu prumo o coração das minhas filhas. Por isso eu gostaria que mais uma vez você fechasse os seus olhos, aonde você está. Hoje, sexta-feira, já passamos por uma semana agitada, de jornada, de desafios, de trabalho. Eu sei que muitas de vocês que chegaram aqui venceram aí o cansaço, venceram os afazeres do lar, venceram tantos desafios e estamos aqui. Mas, queridas, há uma luta, uma batalha no campo da mente, das emoções, para que a terra não esteja preparada para a boa semente. Eu creio que hoje o Senhor deseja falar muito profundamente ao seu coração e te conduzir a um lugar nele. Por isso, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos, glorificamos o teu santo nome. Obrigada conforme a tua filha aqui, Pai, declarou, por tudo que o Senhor já está fazendo, já está ministrando. Pai, muito obrigada pela unção liberada nesse lugar. Paizinho, o Senhor conhece as mentes, os corações, as necessidades e até mesmo as fragilidades das minhas irmãs. Por isso, prepara o nosso coração como uma boa terra para a tua semente. E conduza-nos a esse lugar de obediência que o Senhor deseja, Pai, nos levar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está com a sua Bíblia, abra por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 5. A irmã aqui abriu falando sobre esse capítulo tão precioso, né? E tão desafiador para nós mulheres, que é o capítulo 31 de Provérbios. Fala sobre mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de finas joias, ou é um grande valor. Mulher virtuosa, dotada de virtudes, que tem a sabedoria do alto, que sabe edificar com as palavras, com o agir, com a maneira, com o seu proceder. E que desafio manifestar essa mulher nos nossos dias, não é verdade? Meu Deus. Bom, antes de nós lermos o texto, vamos só contextualizar. Irmãs, nós temos vivido um cenário, temos vivido dias tão desafiadores, não é verdade? Eu vejo aqui mulheres de várias faixas etárias, né, de várias idades e fases, com muitas experiências, vivências, de várias áreas e segmentos. E todas nós, de uma maneira geral, estamos enfrentando uma geração e uma fase tão difícil, né? Somos mulheres multifuncionais, sim ou não? Fazemos tantas coisas ao mesmo tempo, não é? É a comida, é o trato do lar, é o cuidado com o marido, são os filhos, é a faculdade, é o curso, é o trabalho, é o cuidado, né, da casa estar mantida ali em funcionamento. São tantos afazeres. E a nossa geração, inclusive, é considerada uma geração até chamada geração fast food. Por quê? Fomos acostumadas ao imediatismo. É tudo tão rápido. As coisas mudaram. Se eu pudesse trazer as irmãs aqui para compartilhar, irmãs da geração da minha mãe, né? Ou de outras irmãs, vão poder dizer o tempo que demorava para as coisas acontecerem, não é verdade? Para fazer uma comida, para acender um fogão a lenha, não é assim? Demorava para valer, né? Quando eu vejo aquela passagem de Marta e de Maria, eu entendo tanto Marta, porque Jesus estava lá,
rodeado de pessoas para ouvi-lo, preocupada como anfitriã da casa, com tantas afazeres, pensando que tinha que pegar o animal, ainda tinha que matar, ainda tinha que limpar, não é assim? Acender o fogão. Irmãs, que desafio! E para a criação de filhos, né? Hoje a gente tem a fralda descartável, hoje a gente tem tantos recursos e ainda muitas vezes reclamamos. E como era antes? Minha mãe conta que tinha 30 fraldas. E tinha que lavar exaustivamente, ou seja, eram muitos cuidados. Hoje nós temos praticidade, você pode dar um glória a Deus por isso? Temos aí, enfim, a máquina que lava, centrifuga, seca, não é assim? Nós temos aí tantas possibilidades de lanches, comida, você encontra bacon pronto, embora não seja saudável, mas que tem. Você encontra tantas coisas facilitadas, não é verdade? E o que eu quero dizer com isso? É que essas facilidades também acostumou a nossa geração ao imediatismo. E o imediatismo gerou no coração, no nosso coração, uma quebra de processos. Muitas vezes nós estamos ansiosas, é uma geração com tantas doenças psicossomáticas por causa das ânsias, das ansiedades, das tribulações, das muitas coisas, das preocupações. Uma geração acelerada. E sabe, queridas, nós precisamos entender que as nossas urgências, preocupações, emergências, não mudam os processos do nosso Deus. Ele continua tendo o seu tempo. Ele continua atuando por meio dos seus princípios. E Ele trabalha as nossas vidas com um propósito muito maior de forjar em nós o seu caráter na caminhada do que tão simplesmente nos conduzir ao destino. Há uma promessa para nós. Irmãs, tem um lugar em Deus para nós. Eu sei que todas que estão aqui têm palavras de Deus sobre a sua vida. Tenho convicção disso. Mas o nosso Deus é pedagógico. Ele atua por meio dos processos. E entendendo isso, o Senhor falou tão fortemente ao meu coração e tem ministrado por meio da minha vida, porque a gente não prega onde não foi pregado. Antes de ministrar, Jesus ministra em nós. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com as irmãs, um entendimento profundo aqui, embora rápido, que a mulher virtuosa, ela paga o preço da obediência. Amém. Ai, pastora, fala sobre fé, sobre encorajamento. Eu quero ativar a sua fé, te encorajar por meio da palavra, mas num caminho de obediência. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 5, é uma história tão conhecida. Muitos aqui foram criados na escola dominical, com essa história, nos livros infantis, enfim. É uma história que nós conhecemos, mas que o Senhor tem um novo para nós por meio dela, amém? Diz assim o verso 1: Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Tem um mas aqui. 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse essa a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas finas.
entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo que chegar a ti essa carta, saberás que eu te enviarei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e fazer viver? Por que este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra? Percebam como busca ocasião contra mim. 8. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até aqui, logo nós daremos continuidade ao capítulo. Amém. Queridas, essa é uma história, como eu disse, conhecida, uma história que traz muitas pérolas, muitos ensinamentos, e rapidamente eu creio que o Espírito Santo deseja ministrar aos nossos corações sobre o que Ele deseja falar através da vida desse homem de Deus. Conforme nós lemos, irmãs, quem era Naamã? Quem foi Naamã? Naamã era um homem de muito reconhecimento, um homem honrado, conforme diz as Escrituras, chefe do exército da Síria, né? Um homem respeitado. Você consegue imaginar, conjecturar aqui comigo, Naamã passando, né, por meio ali ao povo e recebendo ali, né, continência, sendo honrado por onde ele passava, porque por meio dele, né, o povo da Síria havia sido liberto, havia conquistado e ganhado muitas batalhas. Então ele era um homem de renome, reconhecido, honrado por onde ele passava. Mas a Bíblia, ela é muito interessante porque ela nos dá detalhes muito preciosos para que nós possamos compreender o que o Senhor pode fazer, para que nós possamos também nos identificar com as dificuldades desses irmãos e para que o Espírito Santo tenha a mesma liberdade de atuar em nós também. E no verso 1 nós vamos ver ali um mas. Ele era tudo isso, ele tinha todo esse renome, ele tinha toda essa conquista, essa autoridade conquistada, mas ele tinha uma debilidade, ele tinha uma dificuldade, ele tinha lepra, conhecido na época até mesmo como uma doença maldita. Aqueles que eram leprosos precisavam ser afastados, tinham todo um ritual para que não transmitisse a outras pessoas, era considerado alguém que foi amaldiçoado devido às suas atitudes. Enfim, um leproso precisava ser afastado, havia um clã, um lugar para essas pessoas. Eram mal vistos, né, pela sociedade, eram afastados do meio comum, do convívio comum. E Naamã, ele escondia essa debilidade. Não era algo que todos sabiam, era uma intimidade, uma fragilidade, uma dificuldade que apenas os da casa sabiam. E a palavra de Deus fala que veio um recado, uma provisão, um favor do Senhor sobre eles. Uma moça, uma serva vinda de Israel, passou então a servir a sua senhora. E é tão interessante na história da nossa vida, porque sempre nos nossos trajetos e momentos de mazelas, de dificuldades e de lepras, Deus envia os seus. Ele sempre tem a sua forma de falar conosco, de trabalhar as nossas vidas e de nos conduzir a um lugar de cura, amém? Glória a Deus. Então essa menina vê a situação, descobre aquela debilidade, vê o sofrimento daquele homem, porque as irmãs conseguem imaginar a dificuldade que ele tinha para esconder, para tampar, talvez com um uniforme, talvez com a postura, talvez com um pano, com tanta coisa, mas era sofrido para ele, provavelmente esconder aquela ferida, aquela dor, que também o afligia todos os dias, o consumia com toda certeza e o humilhava em si mesmo. E aquela mulher então suspira, aquela moça diz: se o meu Senhor conhecesse o profeta que está lá em Samaria,
Ele oraria a Deus e ele seria curado. Então eu acredito que aquele homem, com todo o seu renome, ele havia tentado de tudo, irmãs. Havia tentado toda a tecnologia da época, né, todas os chás, as plantas, os meios medicinais para a cura. Provavelmente ele deve ter procurado muitos lugares e pessoas, não é verdade? Sem sucesso, estava cansado e sendo sugado, tragado por aquela dor e dificuldade. Então, quando ele ouviu esse suspirar de uma possibilidade, aquele homem se enche de esperança e vai até o rei, pedir o seu consenso, a sua autorização para ir atrás daquela cura. E sabe, queridos, essa jornada de Naamã, ela diz muito a respeito das nossas vidas. A jornada de Naamã fala muito sobre nós. Porque nós temos a nossa história, temos a nossa caminhada, a nossa experiência, mas não estamos imunes às dores, às dificuldades e aos processos de Deus na nossa vida, não é verdade? Nós não estamos imunes às situações que acontecem, às más notícias, ao dia mau. A Bíblia fala sobre o dia mau. Você vai ver lá em Efésios, quando fala da armadura de Deus, para que podeis resistir ao dia mau. E ele vem, ele chega, ele bate a nossa porta, com um propósito: nos conduzir ao trono da graça e forjar Cristo em nós. Aquele homem então vai até Samaria. O rei de Israel estava desesperado, mas Eliseu não. Por quê? Irmãos, Eliseu era um homem profundamente íntimo de Deus. Se os irmãos forem ler aqui o livro tanto de 2 Reis, 1 Reis, falando sobre a história de Elias e depois a sua sucessão ali, Eliseu, as irmãs vão ver coisas extraordinárias, como aquela história da mulher sunamita, como outras histórias que nós vamos ver aqui, quando o exército da Síria cerca a casa de Eliseu. Que homem de Deus! Um homem que aprendeu um lugar em Deus de descanso, que é tão difícil para nós, né? Principalmente nós mulheres, descansar é uma palavra desafiadora para nós. Mas Eliseu conhecia intimamente o Senhor. E quando veio aquele desafio para ele, não confiado nele, não confiado nas suas próprias experiências, mas conhecedor de quem era o Deus que estava promovendo aquela situação, ele disse: venha. E o interessante aqui, irmãs, é que Naamã, ele gerou toda uma expectativa, não é verdade? A Bíblia dá aqui alguns relatos. Naamã preparou os presentes, né? Preparou ali os homens, os cavaleiros, tudo que ele queria levar. Ele provavelmente gerou na sua mente ali expectativas de como seria, não é? E quando ele chega lá, as suas expectativas foram frustradas. Sabe por quê, queridas? Nós nos acostumamos a ter o controle. Nós nos acostumamos a criar expectativas do que nós esperamos que vai ser o desenrolar da história. Nós nos acostumamos a criar trajetos, planejamentos, e planejar é lícito, é bom. Eu amo planejar, eu acho que tudo que é planejado prospera, dá certo. Jó vai falar sobre isso: se projetas alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Glória a Deus pelos planejamentos. Amo pessoa organizada que planeja. Mas entenda o que eu quero dizer. Muitas vezes nós queremos ter o controle da situação. É ou não é? Principalmente nós mulheres. Não é assim? Porque como nós desempenhamos muitas atividades, temos essa sensibilidade dada por Deus, temos esse talento, né, de desenvolver tantas coisas, de conduzir o barco, né, de ir, e às vezes nós queremos ter o controle dos processos e dos caminhos do Senhor na nossa vida. E não é assim. Naamã se depara com uma situação
que Eliseu nem o recebe. Naamã se depara com uma recepção totalmente indiferente daquilo que ele havia projetado nas suas expectativas. Diz a palavra que Eliseu, por uma direção de Deus, porque ele sabia o que Deus estava fazendo, Eliseu manda um mensageiro encontrar Naamã. E pior do que isso, não foi um mensageiro para dizer: olha, Naamã, se assente aqui, tem um banquete te esperando. Oh, meu Senhor, aleluia, né? Vem até aqui, muito em breve iremos recebê-lo. Pode colocar ali todos os seus homens. Eu vou dar aqui de beber aos seus cavalos. Vamos cuidar disso. Seja bem-vindo, como a gente foi recebido aqui tão bem. Não. Irmão, você consegue, irmãs, conceber a ideia que ele nem entrou? Conceber a ideia que o profeta nem o recebeu? Parece mal educado, parece grosseiro, parece uma atitude ríspida, mas sabe de uma coisa? Deus tem propósito até na dor. Deus tem propósito até naquilo que não entendemos. Deus tem propósito até naquilo que a gente diz: por quê? Eu não entendo como um homem honrado como eu sou recebido dessa maneira. Eu não entendo como um homem que deixei tudo, inclusive o meu exército, deixei a minha casa, a minha família, andei uma grande distância, vim com tudo que eu tinha de melhor, e de repente eu chego aqui e sou recebido assim. Se as irmãs conseguem compreender como aquele homem se sentiu desprezado? As irmãs conseguem entender a sensação, a dor do coração daquele homem, mais uma vez se deparando com uma situação de que, meu Deus, se nem o profeta me recebeu, vai ser mais um plano frustrado. Mas o que o Senhor quer nos conduzir nessa noite, por meio dessa palavra, é te fazer compreender que nós servimos um Deus soberano, que governa, que conhece a nossa história, que conhece as nossas dores e que sabe exatamente o que nós precisamos. Nos meus momentos de maiores vales e dor, eu pude ver o Espírito Santo te falando: filha, eu compreendo a sua dor, como diz o autor de Hebreus, eu sei o que você está passando, eu conheço a sua dor, mas filha, faz parte do meu forjar em você. Sabe de uma coisa, filha, eu estou te fortalecendo. Sabe de uma coisa, filha, eu estou gerando os meus atributos em você. Sabe de uma coisa, filha, eu estou te tirando do governo, do controle, eu estou te ensinando a habitar no meu esconderijo e a descansar nos meus pastos verdejantes. Porque só quem entrega, descansa. Só quem entrega e confia verdadeiramente em Deus, consegue descansar nele, na sua provisão, no seu favor. Naamã não entendia isso, ao ponto de sair dali furioso. Mexeu ainda mais com a sua dor, com a sua ferida, com a sua mazela, com o seu desprezo. Mas sabe, irmãs, nós precisamos entender que estava começando ali um processo na vida de Naamã. Havia uma direção, um mensageiro foi claro: olha, Naamã, você precisa banhar onde? No rio Abana, límpido, lindo, no Farfar, que era um espelho d'água. É para você se banhar no rio Jordão. E para quem conhece sabe, Rio Jordão é conhecido pelas suas águas
barrentas. Não é muito agradável o banho no Rio Jordão. E ele era conhecedor disso, e aquela ordem de humilhação vai de encontro às estruturas de orgulho na vida de Naamã. E vamos falar a verdade, irmãs, nós estamos aqui só entre mulheres, exceto o irmão que está ali servindo. Vamos falar a verdade, às vezes nós mesmos desconhecemos as estruturas de orgulho da nossa vida. É verdade ou não é? É só quando nós passamos por situações de pressão que nós temos a dimensão do quão orgulhosos somos. Às vezes nem essa dimensão tem, demora para perceber, mas nós somos muitas vezes orgulhosas. Há áreas na nossa vida que precisam ser trabalhadas, ministradas pelo Espírito Santo de Deus, em doses homeopáticas, mas de uma forma de bálsamo, de cura, de alinhamento, para que Jesus possa ser forjado em nós, amém? Havia uma ordem para aquele homem: olha, se você deseja cura, obedeça, vá até o Jordão. E não era simplesmente ir até o Jordão contemplar, não, passear com a sua tropa, né? Não, você vai ao Jordão e você vai banhar, você vai entrar, você vai se rebaixar, você vai se humilhar aquelas águas barrentas. Uma vez? Não, 7 vezes. Voltando aqui um pouquinho, a Bíblia relata que Naamã tinha uma expectativa. Qual era a expectativa que ele projetou na sua mente? Que Eliseu viria, não é assim? E colocaria as mãos sobre ele, oraria, né? E ele seria, tadã, curado. Não foi essa a expectativa dele? Irmãs, isso está diferente de nós? Também nós geramos essas expectativas. Nós queremos muitas vezes que as coisas sejam do nosso jeito, não é assim? Nós não queremos padecer dores ou passar por esses processos. Se nós pudéssemos escolher, eu gostaria que fosse rápido, não é? Eu gostaria que fosse amanhã. Quem gosta de esperar? Ninguém, porque esperar é viver um tempo que não é seu. Nós conjecturamos e pensamos, né, na nossa mente os processos, a forma como as coisas devem acontecer. Isso é lícito, mas entenda, nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Eu não sei se as irmãs estão junto comigo, mas o Espírito Santo está conduzindo as nossas vidas ao entendimento nessa noite. Naamã tinha uma expectativa e não estava disposto a afastar dele aquele cálice. Não estava disposto a se sujeitar, ele não entendia as verdades eternas e nem o que Deus queria gerar no seu coração. E muitas vezes nós também não entendemos. Muitas vezes nós queremos do nosso jeito, no nosso tempo. Porque eu estudei assim, porque eu passei por esse processo, porque acho que um dos lugares que mais forjou a minha vida foram os 10 anos que eu servi na Missão Cristã Mundial, que é a MCM. Irmãs, que tratamento de Deus! Que lugar extraordinário! Lá é uma base missionária que atua em 42 nações, com órfãos de guerra, meninas recuperadas do tráfico sexual infantil. Um lugar assim, muito do Senhor, muito lindo, mas de forjar de caráter. Um lugar em que o Senhor trabalhou muito as minhas motivações, trabalhou muito os meus times, a forma como eu queria que as coisas acontecessem, e às vezes o Senhor nos conduz a alguns lugares para forjar a nossa vida. E sabe, irmãs, ele não entendia aquele processo, mas o Senhor estava ensinando Naamã a obediência, a um caminho de obediência. Ele tinha um intento que fosse do jeito dele. E vamos falar a verdade? Nós também projetamos assim. Quantos de nós não fazemos planejamentos de que as coisas aconteçam da nossa maneira? Com os nossos filhos,
Principalmente quando a gente se torna mãe, né? Não tem forma, não é, Aline? A única verdade absoluta é a palavra de Deus que nos instrui, mas nós precisamos buscar no Espírito Santo como conduzir cada um deles. Há uma direção, uma forma, um jeito, um tempo, um tratar de Deus, mas nós temos às vezes os nossos caminhos. Mas Provérbios 16:1 diz que o homem faz seus planos, mas a resposta certa sai da boca de Deus. Então, um servo ali que estava com ele naquela caminhada disse: meu senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, o senhor não teria feito? Por que então não se sujeitas a essa ordem? Eu acho que Naamã estava com uma luta interna tão violenta, não é verdade? Suas dores, seu orgulho, a sua posição, a sua postura, o que havia sido ordenado, a desonra de não ter sido recebido. Irmãos, havia uma luta dentro dele. Você já vivenciou essa luta? Eu tenho certeza que cada uma de nós já vivenciamos essa luta. É uma luta que às vezes nós não compreendemos as verdades eternas e nem o que está acontecendo. Mas a obediência, ela tem um preço. No caso de Naamã, a obediência custou a reputação, custou o orgulho, custou ali, né, a submissão, a humilhação, o reconhecimento de que estava errado. Foi um processo na vida daquele homem. Então ele decide obedecer. Diga comigo assim: decide obedecer. Obedecer não é uma tarefa fácil, irmãs. Não é à toa que a palavra fala que melhor é obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus também fala que aquele que me obedece, esse é o que me ama. A palavra do Senhor em todo o tempo está falando sobre aquele que é praticante, não só ouvinte, mas praticante das verdades eternas, dos mandamentos do Senhor, conforme também está lá em Mateus 7, diz: muitos chamam ele de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Sabe, queridos, a obediência é um caminho às vezes difícil e árduo, doloroso, e que requer renúncias na nossa vida. Mas a obediência nos conduz a um lugar, e a submissão faz desse lugar um jardim nas nossas vidas. Obedecer dói, porque custa a nossa vontade, mas obedecer nos conduz ao centro da vontade do Senhor, e lá é bom, é perfeito e agradável. Então aquele homem se sujeita àquela ordem. As irmãs conseguem conjecturar comigo aquela cena? Vamos imaginar aquele homem com todo aquele uniforme, postura, com aqueles homens que o serviam, com a tropa com ele, com toda pompa, com toda postura. As irmãs conseguem imaginar ele chegando diante do Rio Jordão. Primeiro processo, ele precisou se despir. O que significa esse despir? É abster-se dos nossos achismos, das nossas relevâncias, dos nossos preceitos, nos despir da aparência. Ele tirou a farda, ele tirou tudo que cobria, ele tirou as máscaras que tampavam as mazelas. E às vezes, para nós alcançarmos esse lugar de cura, de trabalhar de Deus, de bálsamo, nós vamos precisar nos despir das nossas armaduras, das nossas resistências, dos nossos achismos. E isso dói. Isso é difícil. Isso requer um processo de humilhação. Aquele homem então tira tudo. As suas feridas estão expostas. Ele entra naquelas águas. As irmãs conseguem imaginar que o Rio Jordão não estava ali sem ninguém? Haviam pessoas de todas as formas, para pescar, para trabalhar, jogando rede, enfim, se lavando. E todas aquelas pessoas estavam assistindo. A obediência
requereu daquele homem as estruturas de orgulho, as estruturas de reputação, porque nós temos isso muito forte, e foi quebrando muitas áreas que precisavam ser trabalhadas na sua vida. E a Bíblia fala que a ordem era banhar 7 vezes. Eu acho muito interessante isso, porque o número 7 na Bíblia é um número muito profético, é o número da perfeição. Toda a criação foi feita em 7 dias. O moço do profeta, quando vai ali, o moço de Elias que vai olhar para o céu, naquela passagem que fala da nuvem do tamanho da mão de um homem, quantas vezes ele precisa olhar? 7 vezes. Quantas voltas precisou ser dadas ali no muro de Jericó? 7. 7 diz respeito, sabe o que, irmãs? A um processo de aperfeiçoamento nas nossas vidas. Se é o número da perfeição, se fala sobre ser perfeito, fala também sobre um trabalhar para que essa perfeição seja alcançada. Sabe o que Naamã estava se sujeitando ali? A um processo de purificação, de trabalhar, de humilhação, de forjar, de dependência, de reconhecimento de quem era o Deus de Israel na vida dele. Que não era medicina, que não eram os seus muitos conhecimentos, que não era o seu poder bélico ou o seu poder ali diante da sociedade, que não era o que ele tinha nas mãos. Não, a cura do seu milagre estava num processo de obediência e reconhecimento de quem era Deus. E por mais difícil que seja ouvir isso hoje, embora seja algo que Deus também está trabalhando na minha vida, eu me recordo quando o Senhor nos deu uma ordem. Eu estava trabalhando, como eu mencionei, na MCM, e o Senhor falou assim: é tempo de ir. Eu estava grávida do Estevão. E aquilo doeu muito para mim, obedecer aquela ordem, porque para mim eu ia servir a MCM eternamente. Eu tinha um chamado, sempre tive um chamado missionário, não entendia, e o Senhor falou: filha, é tempo de ir. Assim, estava nos meses de ganhar o Estevão, e obedecer aquilo doeu tanto, mas era uma ordem do Senhor, que eu deveria me voltar inteiramente para minha casa, para aquele processo de maternidade, para aquela ordem do Senhor, e eu obedeci. Depois o Senhor, mais adiante, tive a gestação da Mariana, foi uma gestação de risco, ela foi uma promessa, é uma promessa de Deus nas nossas vidas. O Estevão é um milagre porque eu não podia conceber. E meu esposo tinha fazendo tratamento, e a gente orando ao Senhor, não podia ter filhos, e o Senhor, por uma misericórdia e graça dele, nos deu o Estevão, para a glória do Senhor. Depois a Mariana foi um milagre, porque ela veio rápido, com 15 dias, eu estava grávida. Mas foi um milagre para permanecer. Foi uma gravidez de risco. Fiquei a gravidez inteira deitada. Que tempo difícil. Para nós mulheres parar, é tão difícil, não é verdade? Foi um tempo de ouvir o Senhor, foi um tempo de milagre, foi um tempo. Irmãs, que tempo difícil. Como foi realmente algo desafiador. Como eu sangrei, como aquela menina é um milagre de Deus. O parto também foi um parto de risco. Houve ali um severo acretismo placentário, muitas coisas aconteceram, mas para a glória do Senhor, a Mariana está aí. O significado do seu nome é graça sobre graça, e nós temos experimentado essa graça por meio da vida dela. Mas com poucos dias ali que ela havia nascido, me veio uma direção. O Senhor falou: falou com meu esposo, vocês agora vão morar em Belém. Meu Deus, que difícil. Vindo de um contexto de dores, de superação, agora pegar meus 2 filhos pequenos e ir para Belém. Era uma ordem de Deus, era uma direção clara do Senhor, e nós obedecemos. Obedecer às vezes dói, mas é o melhor lugar para se estar. Lugar de maior proteção, não é cerca elétrica, não é condomínio fechado, não é nenhum recurso que você possa ver. Embora isso é lícito e bom.
Mas o lugar de maior segurança para as nossas vidas, minha irmã, anote isso no seu coração, é a obediência. Sabe por quê? Quando você obedece, você atrai para a sua vida toda sorte de bênçãos. A palavra de Deus fala que elas vão te perseguir e te alcançar, se você obedecer. E nós obedecemos. Depois, por uma graça do Senhor, Ele nos abençoou para voltar, e eu fiquei tão feliz. Que bom estar na minha terra novamente. Cada reunião é um júbilo dentro de mim de poder estar aqui. E agora tem vindo uma nova ordem para o meu esposo. Volta e ajuda o seu pai novamente. Irmãs, como é difícil quando tem uma ordem para nós obedecermos que é contrária à nossa vontade, não é verdade? Eu sei que cada uma de nós que estamos aqui temos uma direção do Senhor. Uma direção às vezes para sair de cena. Uma direção às vezes para calar. Uma direção às vezes para só amar. Ame. Anda mais uma milha. Caminhe mais uma milha. Às vezes uma direção para você renunciar, entregar. Eu não sei, mas eu estou diante de mulheres de Deus que ouvem o Senhor, que tem o Espírito Santo dentro de você e o Senhor está falando. E nós precisamos dar ouvidos ao que o Espírito diz. Há pouco tempo atrás, minha irmã farmacêutica, alguns aqui conhecem, ela trabalhou na Plus muitos anos. Estava completando agora um ciclo de 20 anos ali. Sofridos, de bênção, mas de exaustão. E Deus deu uma ordem para ela. É tempo de um ciclo que se fecha. É para você sair. Volta para o seu lar. Volta para a sua casa. Vá cuidar da sua família. Irmãs, tem umas ordens que são tão difíceis. Mas quando nós obedecemos, nós desfrutamos, porque junto do propósito tem provisão, junto do propósito não falta graça, junto ao propósito vem tudo aquilo que precisamos para caminhar. E voltando aqui para Naamã, nós vamos ver um homem que se humilha 7 vezes, e para concluir aqui essa mensagem, esse número 7, como nós mencionamos, tantas vezes se rebaixando, se humilhando, nos ensina algo nessa noite. Talvez você pense assim: nossa, mas eu já passei por tanta coisa. Eu já me abaixei uma vez nesse rio, já me abaixei 2 vezes nesse rio. Mas sabe, irmãs, cada vez que você se abaixa em submissão a uma direção de Deus, é algo seu que fica e é algo de Deus que vem. É algo seu que você entrega e é algo de Deus que você recebe. É o Senhor trabalhando em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus deseja forjar os seus atributos em você, amém? Exalar o seu bom perfume. Ele deseja manifestar por meio de você a sua graça, o seu favor e as suas características, o seu fruto. Às vezes está difícil para você se abaixar tanto, mas hoje o Senhor está te dizendo: filha, se você decidir me obedecer, não vai faltar nada. Se você decidir obedecer e entregar o controle nas minhas mãos verdadeiramente, você vai ver o que eu posso fazer. Porque eu trabalho em favor daqueles que em mim esperam. Eu sou Deus. E sabe, irmãos, nada melhor do que experimentar o favor do Senhor por meio de um caminho de obediência. Ao término da 7ª vez que aquele homem se abaixou, diz as Escrituras que a sua pele foi tão curada ao ponto de ser considerada uma pele de menino, de bebê Johnson & Johnson.
ele foi plenamente curado, porque obedeceu. Sabe, minhas irmãs, talvez hoje o Senhor tenha me trazido aqui com um único propósito, de dizer: filha, seja virtuosa, obedecendo o que eu te mandei. O que eu te mandei fazer? Em que lugar eu te conduzi aí? O que eu tenho falado ao seu coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado, por meio de canções de adoração, por meio dos seus ministros, por meio dos líderes dessa casa, por meio das pessoas que convivem com você, por meio das figuras de autoridade na sua vida. Eu sei que o Espírito Santo tem falado. E talvez hoje você aqui é uma Naamã, se remoendo, ou fazendo pelas metades, como Saul, que obedeceu pela metade. As irmãs conhecem a história. Ele foi lá, matou os amalequitas, mas trouxe os despojos, trouxe o rei, Agag, poupou algumas coisas com o intuito de sacrificar. Muitas de nós, às vezes, estamos obedecendo ao nosso modo, nosso jeito, pela metade. E o Senhor hoje te trouxe aqui para dizer: minha filha, se você se sujeitar ao meu caminho de obediência, você vai encontrar descanso. Você vai ver o meu agir, você vai ver o meu bálsamo, você vai ver o meu transformar, porque eu sou Deus que transforma o coração de pedra em coração de carne. Eu mudo realidades, não há nada impossível para mim, eu transformo, conforme nós ministramos aqui no louvor. E eu queria te convidar essa noite a fechar os seus olhos. Talvez você, assim como eu, esteja vivendo dias tão difíceis, diante de uma direção talvez tão desafiadora de seguir, de andar mais uma milha, de amar mais, de calar, de sair de cena, de entregar o controle, de se sujeitar, de ir para um lugar de busca de oração. Sabe, minha irmã, eu não sei o que o Senhor tem falado com você, mas Ele quer te dizer que, assim como Ele curou aquele homem que sofria há tanto tempo, Ele quer te dizer: confia em mim. Eu não falhei, eu não falho. Eu sou Deus Emanuel, Deus conosco. Eu não te deixo. Eu sou aquele que caminho com você, que conheço as suas dores, que me compadeço de ti, mas que de igual modo te digo: ei, eu sou contigo. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois. Decida obedecer. Decida obedecer. E você experimentará o que só Ele pode fazer. Senhor, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada por esse ambiente. Muito obrigada pelas essas irmãs preciosas. O Senhor sabe quais são os mas da nossa vida. O mas na vida de Naamã era aquela lepra. O Senhor sabe o que dói em nós. O Senhor sabe o que gera muitas vezes preocupação. O Senhor sabe quais são as áreas que nós precisamos do Teu agir, da Tua graça. Quais são os espinhos na carne? O Senhor sabe. O Senhor sabe. Mas nós clamamos nessa noite, Pai. É muito lindo ver nas Escrituras que todas as pessoas que o Senhor chamou,
O Senhor não permitiu que elas fossem conduzidas a um lugar de vitimização. O Senhor as levantou, bradou. E o Senhor disse: porque eu sou com você, você vai vencer. E da mesma forma hoje o Senhor nos diz nessa noite: não é na sua força, não é no seu ânimo, não é na sua experiência, mas é na força do meu poder. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Pai, vem sobre nós nessa noite. Dê-nos graça. Pai, nós queremos clamar como Davi clamou no Salmo 51. Dê-nos um espírito disposto a obedecer. Restitui-nos a alegria da salvação e nos dê esse espírito disposto a obedecer. Ajuda-nos. Quebra as nossas estruturas de orgulho. Quebra as nossas estruturas, Senhor, de reputação. Conduza-nos a esse lugar, ao tripé da cruz. Dor, humilhação, vergonha. Ajuda-nos. Porque quando esse lugar é conduzido pelo Senhor e não pelo mundo, Ele é restaurador. Ele ressignifica. Ele levanta, Ele restaura, Ele cura. E é isso que eu profetizo, Pai, sobre a vida das minhas irmãs, sobre a minha vida nessa noite. Nós decidimos. Você que decide esse lugar, coloque-se de pé. Se você, assim como eu, precisa de uma graça para obedecer, fale para o Senhor agora. Seja sincera com o Senhor. Fale para Ele das suas dificuldades. Lance os seus argumentos no altar do Senhor e deixe Ele fazer. Espírito Santo, vai tirando, Pai, o nosso juízo próprio. Vai tirando o juiz que há dentro de nós. Vai tirando, Senhor. Vai tirando tudo aquilo que nos atrapalha a viver os Teus propósitos. Porque nos importa, Senhor, obedecer o Senhor e não a homens. Nos importa, Senhor, viver a Tua vontade, ainda que isso nos custe. Há irmãs aqui que estão segurando uma decisão. Entrega, minha irmã. Entrega. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque embora as pessoas tenham falhado com você, o Senhor não falha. Ele não erra. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar. Entrega. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Ajuda-nos, conduza-nos, ensina-nos para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor seja exaltado na nossa vida. E que todos, quando olharem para as minhas irmãs, possam dizer: uau, grandes coisas fez o Senhor por ela. Por isso estamos alegres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. Espera aí, não vai não. Fica aqui um pouquinho. Irmã Valdete, vem cá um pouquinho. Só um minutinho. Vem a representante da Valdete. Recebe aqui nas mãos da Valdete, filha. Está com um probleminha na perna. Aqui é a Fabiana, da nossa igreja, do nosso departamento de mulheres. Obrigada, mais uma vez. Palavra poderosa. Obrigada, Fabiana. Obrigada. Amém? Fomos abençoadas? Pedi mais um minutinho só do tempo de vocês. Podem se sentar. Nós temos alguns brindes hoje. E a gente sempre faz uma coisa diferente que já não está sendo mais novidade, né? Já está sem graça. Mas hoje eu fiz de duas formas. Tem um só, que é a petisqueira, que está debaixo de algum banco dentro da igreja, em formato de um X. Formato de um X de esparadrapo. Aquela fita crepe, não é esparadrapo não, aquela fita crepe branca. Em algum banco da igreja, tem aí, um. Fabiana, já vem aqui na frente, que eu vou precisar de você de novo. Vamos, gente, cadê? Está aqui dentro. Eu mesma pus. Tem de verdade. Deixa eu achar primeiro. Aí você entrega desse aqui. Vamos, gente. Olha nos bancos, gente. Está debaixo deles. Um X. Josivânia estava quente. Agora vai voar todo mundo para lá, ó. Quem achou? Tem um X? Mostra que é um X de verdade. Não, foi um X, gente, pequeno, discreto. Aqui, Josivânia, ela vai fazer depois uns petiscos e vai chamar a gente, né? Aqui. E a outra, a Fabiana vai distribuir aqui os papeizinhos. Tem uma mensagem para você. Você é especial ou vale um brinde. Esses são 4. Aí pegando aí. Vamos lá, vale um brinde. Ninguém? Você foi, Laís? Foi. Foi muito especial. Obrigada. Tá tudo bem? E aí, gente, além de especial, não vale um brinde, não? Valeu um brinde ali, ó. Foi uma Valdete. Eu vou. Tranquila. E aí, quem mais? Tem mais? 2. Ah, não. Ah, não. Que coisa boa. Mais um. Mais um. Só não vale o André. A vale especial, uai. Vocês são especiais, uai. Já é o brinde, ser especial. E aí? Cadê Neuzinha? Neuzinha pegou? Tia Marta? Aí, acabou. Foi. Aí acabou. Quem que foi? Didica? Tia Di? Não foi. Ah, mas aí ia ser só você especial, porque já foi. Já foi, eram 4. Obrigada, Fabiana. Gente, obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer a tia Marta, que nos ofertou esse lanche maravilhoso que nós iremos, né, degustar ali. Agradecer
as meninas, a Débora e a Samara que é ali da mídia social, que está gravando, viu, Poliana? Nós vamos colocar no YouTube. Depois, assim colocar, eu mando o link para você, viu? Quero agradecer a cada uma de vocês, as nossas visitantes, façam isso mais vezes. A gente tem o nosso encontro de mulheres uma vez por mês. Estejam conosco, normalmente na sexta-feira. Quero agradecer a Deus, porque Ele sempre nos dá esse privilégio e nos surpreende. Eu estava comentando aqui com a Poliana que nós começamos nessa semana, na terça-feira, uma campanha de 4 terças-feiras que chama a Armadura de Deus. Então, em cada terça-feira, estaremos estudando, né, sobre uma armadura. E essa palavra de hoje, ela veio para fechar o que Deus começou a falar, né? E ontem nós falamos, né, quem estava ontem aqui, sobre estar na sala de espera de Deus. Justamente essa espera. E hoje Deus traz, então, a Poliana para confirmar e fechar isso no nosso coração. O obedecer é o melhor lugar para se estar, mesmo que a espera seja dolorosa. Amém? Mais uma vez, obrigada, Poli, pela sua vida. Nós ficamos um tempo afastados e de repente Deus nos une, né, de uma forma poderosa. Amém. Obrigada. O presbítero Ademir, pastor da nossa igreja, pastor Juliano, ele está de férias. E então quem substitui é o presbítero Ademir, que é o vice-presidente da igreja, vulgo meu pai. Obrigada, pai, por estar aqui conosco essa noite, dando apoio aí integral, 100%. Deus abençoe a vida do senhor. Obrigada. Está com o senhor. Dá os avisos de domingo. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Ela já deve ter dito, mas todos e todas são muito bem-vindas, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Domingo, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical. Você que puder, faça um esforço. Não fique pensando, eu não estou com vontade de ir. A gente não está com vontade de fazer muita coisa, né? Mas a gente tem que superar a vontade. Então venha, tem uma série de lições maravilhosas sobre família, né? E nesse domingo vamos estudar mais uma. Então venha em nome de Jesus. E à noite, às 19 horas, nós temos aí o culto de louvor e adoração a Deus. E também temos a ceia do Senhor, né? Venham, vamos participar juntos desse banquete na presença de Deus. Amém, irmãos? E na terça-feira que vem, nós começamos na terça-feira passada, 4 terças-feiras com Deus, né? Uma campanha, 4 terças-feiras, fundamentada na carta, segundo escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Então, já estudamos nesta terça-feira passada 2 armas que compõem a armadura de Deus, que foi o cinturão da verdade e a couraça, né? Então venha, é muito importante. Se você tiver só a metade da armadura, não vai ajudar muito. Você precisa ter a armadura toda, viu? Todos os componentes. E vamos estudar mais 2 na próxima terça-feira. Amém? Glória a Deus. Agradecemos aí a senhora Poliana, viu, pela palavra abençoada. Leva lá o nosso abraço. Só está lá na segunda igreja? Isso. Leva lá o nosso abraço para o pastor William, para o Ciderlan, né? Tem mais pastor lá? Leva um abraço para toda a igreja, a família toda, e foi muito bom. Fiquei lá, passei lá há muito tempo, né? Não sei se a senhora lembra, quando eu estava lá, a senhora era novinha, né? Era bem novinha, mas eu tive a honra de ser o presidente da construção daquele templo, né? Fizemos a fundação, levantamos, fomos para lá, e depois de um tempo saímos, mas vivemos muito tempo, muito bom ali, graças a Deus, né? Então agradecemos muito, né? Em nome do conselho desta igreja, a presença da senhora aqui, viu? A presença de todos, de todas. E o pastor Juliano Ferreira de Moura, é um meio descendente de alemão, bem branquinho. Hoje ele não está aqui, ele está de férias,
né? E só volta no dia 14. Então, a partir do dia 15 ele está aqui. E quando o pastor sai, né, o conselho toma conta da igreja da parte humana. Porque quem toma conta da igreja é Deus, é Jesus, né? A parte humana a gente fica aqui fazendo as vezes de pastor. Então eu estou pastor até ele chegar, tá bom? Muito obrigado. Para encerrar, já fez aí tudo o que tinha que fazer? Que benção. Então vamos ficar em pé, minhas irmãs. Mais uma vez, muito obrigado aí a presença de todas, em nome do conselho da igreja e também do departamento aí de mulheres. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, bondoso. Ó Deus, o Senhor tem nos dado tantas coisas, mesmo não merecendo nada, pela tua misericórdia o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Como este culto nesta noite, ó Pai, quando participamos aqui com as tuas servas, com os teus filhos, ó Deus, para exaltar e glorificar o teu nome. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo que aconteceu nesta noite e pedimos, ó Deus, que o Senhor complemente aquilo que porventura ainda precisa no decorrer da madrugada, no sono da madrugada, esteja falando, abençoando, guardando e protegendo cada um, ó Deus, dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. E agora, Senhor, te pedimos também que guarda-nos da hora do retorno para os nossos lares em segurança, livra-nos do ladrão, da mão do homem fraudulento, do sanguinário, da hora e do momento inoportuno, mas, ó Deus, que os anjos do Senhor, sobre as tuas ordens, ó Deus, permaneça ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, nos dando, ó Pai, um final de semana abençoadíssimo na tua presença. Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Vocês podem dizer amém? Amém. Então, em nome de Jesus, em nome do departamento de senhoras, está encerrado. Que Deus abençoe, viu? Ricamente. Tem um café ali. Vocês viram para lá e viram para a esquerda e olha à direita, tem lá a segunda bênção.